e diante dos doutores da lei, saduceus, fariseus da época. Mas aonde nós iremos meditar leva o título sobre adoração. E nós vemos que esse princípio de adoração é a primeira mensagem angélica também, aonde nos traz, Evangelho, sobre a necessidade de nós adorarmos aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Tudo está baseado em adoração, lealdade, obediência e amor, a quem nós prestaremos culto quando vier a prova da grande controvérsia. Paulo instrui a Timóteo, aonde estava na Macedônia, ali com alguns irmãos passando por dificuldades como nós, ou menores que nós nos dias atuais. Porque nós vemos que as pessoas hoje elas querem um evangelho que só oferece bênção, cura e vitória. Mas um evangelho que não confronta, um evangelho que não faz com que a gente se reduza a pó, um evangelho que não nos transforma. E amados, curioso é que o caminho, ao andar por este caminho de Jesus, se nós não batemos de frente com o nosso inimigo, é porque nós estamos andando na mesma direção dele. Mas a palavra nos diz que Jesus Cristo estaria para sempre em nós, por meio do seu Espírito, para que nós pudéssemos resistir às lutas ciladas do maligno. Mas então, nós vemos que no capítulo 1 de Timóteo, uma breve recapitulada no contexto, Paulo está instruindo Timóteo a adorar e a instruir a igreja a adorar o verdadeiro Deus, o Criador, e a não cair nas falsas doutrinas, na falsa adoração, no falso evangelho, que não produziria neles frutos e muito menos a salvação de um dia ouvir da voz do Senhor: vinde benditos filhos de meu Pai, tomai por herança a casa. Mas então é no capítulo 2 que nós vemos Paulo instruindo a Timóteo, a igreja da época na Macedônia e a nós hoje, no ano de 2024, aonde inicia desta forma: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé, na verdade. Quem, pois, que os homens orem, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contendas. Tome seu assento, louvando ao Senhor por esta palavra que chegou até nós nesta noite para meditar. Temos por certo que em poucos instantes trarei uma explanação sobre o que está acontecendo aqui nessa instrução de Paulo a Timóteo, onde a mensagem será ministrada logo mais, mas a fé vem pelo ouvir esta palavra. A verdadeira adoração ao Pai, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer no lugar do pecador, para que nós tivéssemos perdão com Deus o Pai, para que nós fôssemos adotados, para que nosso espírito clamasse: Abba, Pai. Nós vemos então que Deus enviou o seu Filho, e esse Jesus testifica daquilo que o Pai lhe deu a entender e transmitiu a nós. Mas, amados, vejamos aqui um relato aonde eu quero frisar nesse versículo, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade, meus amados?
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus, o Pai, o Criador. Não há dois Deus, não há três deuses. Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, é literal. E o Filho é o Filho do Pai. Amados irmãos, a necessidade nos dias atuais de nós levarmos a verdade e não cair no mesmo erro dessa igreja que estava na Macedônia, aonde devemos adorar a verdadeiro Deus, que fez os céus e a terra. Vemos que não devemos cair numa falsa adoração, e não é eu quem digo, é a Escritura a qual testifica, é o nosso manual. Mas, voltando para a história, nós vemos que no ano de 325 depois de Cristo, houve um concílio de Nicéia, onde o imperador Constantino promulgou e adotou na cristandade a doutrina a qual deturpa a imagem de um Pai, de um Deus, do Criador dos céus e da terra, a qual nós devemos prestar culto, adoração, lealdade e obediência. Rápido para nós encerrarmos. Em João capítulo 17, versículo 13, irmão Jânio, os apóstolos preocupados após Jesus orar por si mesmo e orar pelos apóstolos, orar pela igreja, irmão Rosaldo, ele nos traz uma luz ali naquela passagem, onde os apóstolos estavam preocupados como que haveriam de se salvar, como que era para alcançar a vida eterna, Júlio. E Jesus, de forma bem categórica e clara, ele diz assim: olha, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a mim, Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós entendemos que este caminho, a verdade e a vida é o que nos leva até o Pai, e por isso nós somos alcançados com essa tão maravilhosa luz. São essas as palavras as quais eu deixo para a amada igreja meditar. Peço perdão se me estendi um pouquinho da minha oportunidade, mas que essas palavras produzam frutos de verdadeira adoração ao Pai, a qual a necessidade de nós como igreja militante levar a verdade do Evangelho para as pessoas que estão aí fora. E quando for andar no Evangelho, o erro, a apostasia que a igreja tem caído ao longo dos séculos, que Deus, o Pai, o Criador, nos dê muita fé e que a gente a cada dia tema mais o seu santo nome. São essas as palavras que eu deixo para os irmãos, e que Deus abençoe a todos.